Boa noite a todos. Boa noite. Espero que possa fazer a noite um pouquinho agradável, porque os guerreiros, as guerreiras que vieram já do trabalho cansativo do dia, vieram aqui para me ouvir, né? Então vamos tentar fazer com que a gente saia daqui com um pouquinho mais de compreensão sobre o que Jesus nos ensinou. O tema escolhido foi o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus, através de João, ele nos deixa esse recadinho: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí a gente estudando, buscando compreensão melhor do tema, entendimento, assistindo algumas palestras, buscando material, a gente se depara com algumas situações até que se tornam engraçado para nós, porque são perguntas que normalmente a gente não faz. A gente recebe as coisas prontas e a gente simplesmente ouve. E aí a gente fala: eu creio, eu acredito. Mas será mesmo que a gente acredita? E quando a gente ouve, a gente não faz o porquê isso, o porquê aquilo. A gente não compara as informações que a gente recebe. Então ele diz assim: que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Fala de Jesus. Ele continua: há muitas moradas na casa de meu Pai. E aí eu coloquei grifado em cor diferente, que estranhamente a gente acaba não perguntando e não busca respostas. Morada e casa é a mesma coisa, não é? Por que Jesus colocou dessa forma? Interessante. E aí a gente vai desenrolar isso. Se assim não fosse, eu vos teria dito: pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado o lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. Mais uma vez, a gente questionando as parábolas de Jesus. Quando Jesus fala: se assim não fosse, eu vou teria dito. Ou seja, ele tinha o domínio de tudo que ele nos dizia, mas a gente não conseguia compreender. Por isso ele falava por parábolas. E aí, estranhamente, a gente não questiona: pois vou preparar-vos um lugar. Onde muitas pessoas, muitas religiões acabam dando um entendimento equivocado, talvez, não o criticando, mas cada um faz a sua análise, o seu entendimento, e a impressão que dá é que Jesus salvará a todos, que ele voltará, reencarnará e levará os eleitos, os escolhidos. E se a gente se aprofundar na lição, a gente vai perceber que não era exatamente dessa forma que ele queria dizer. Mas, infelizmente, ou felizmente, a fé cega tem colocado as pessoas a, depois de desencarnar, esperar a volta de Jesus. E isso tem causado muitos problemas na espiritualidade, muito trabalho para a espiritualidade auxiliar esses espíritos. Porque chega o auxílio para eles e eles não conseguem compreender que o auxílio foi enviado por Jesus. Ele não viria pessoalmente. E quando ele fala essas questões, essa questão: há muitas moradas na casa de meu Pai, por que trocar as palavras? Ele poderia dizer: há muitas moradas na morada de meu Pai. Poderia dizer: há muitas casas na casa do meu Pai. Por que ele não o fez? Já pararam para perguntar? A gente lê, a gente estuda e não paramos para perguntar, não questionamos. E aí, uma dica até para que a gente leve até o final dessa exposição, no vídeo palestra,
essa exposição, essa nossa reflexão da noite, que no meu entendimento, dentro das pesquisas que eu fiz, Jesus quis separar algo para que futuramente a gente pudesse compreender. Então, quando ele trata de moradas, ele fala de algo transitório, algo que passa. E quando ele fala da casa, é definitivo. A casa de meu pai. Tudo está na casa do meu pai. Guarda essas palavras. E a gente lá na frente, nós vamos entender um pouquinho mais. Isso está em João capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. E aí vamos entender um pouquinho esse conceito. A imagem está, acho que a luz, né? Está meio ruim. Podia diminuir a metade, né? Da luz. Pode? Luz. Que a imagem fica ruim e o pessoal precisa participar. Só metade. Não. Tá bom. Melhorou? Uhum. As duas? Só não vale dormir, hein? Não. Ah, que plantar bananeira aqui para deixar você acordar. Tira o embaixo. Vamos entender esse conceito. Isso é uma casa ou é uma morada? Eu acho que é uma morada. Guarda o que eu falei primeiro. Eu dei a dica, eu falei guarda, nós vamos levar até o final da palestra. A casa é a natureza e essa daí é a morada. A morada também. Morada. Lembra que eu falei? Bom, deixa eu seguir. Isso. É uma casa ou uma morada? É um condomínio. Você vê a pretensão do homem, né? Constrói prédio, falei o que inventei. Mentira. Ele olhou a natureza e falou, dá para fazer igual. Né? Então, você vê a evolução do homem de onde vem. Isso. É uma casa ou uma morada? Confunde a gente, né? Tudo parece a mesma coisa. Isso. É uma casa ou uma morada? Pode já pegou. Agora já sou espírito. Aí nós temos que ver com os olhos de Jesus. Tá? Deixa eu só passar esse daqui e eu já concluo com vocês. Isso, é uma casa ou é uma morada? Que inclusive no Guarujá é uma das primeiras casas construídas sobre a pedra. Isso é de frente à praia, se não me engano, Pitangueiras. É a coisa mais linda, né? Muito antiga. Então coisas atípicas, né? Que não se fazia. E acho que feliz do arquiteto e do engenheiro que construiu essa casa, porque ela não caiu ainda à beira-mar, né? Ela está à beira-mar. Mas é uma casa ou é uma morada? Casa. Casa. Tá vendo? Se ele não fala, ele participa. Lembra que eu falei, aos olhos de Jesus, quando ele coloca, há muitas moradas na casa de meu pai? Há muitas moradas na casa de meu pai. Ele poderia ter usado a mesma palavra para definir a mesma coisa. Porque tanto faz o João de Barro, dessa pessoa menos favorecida, dessa mais favorecida, seria uma casa. Mas aos olhos de Jesus, nós estamos olhando dessa forma, ele disse morada. Por que morada? Lembra que eu falei? Morada é transitória. A casa de meu pai, essa grande, ela tem que habitar, ela tem que abarcar todos os seres, todas as criaturas, tudo que existe, tudo que ele criou. Conceito. Então vamos seguir. E até para a gente dar uma lembrada na palestra, as duas palestras anteriores, a do William e a do Leonardo, que foi falado sobre fé. Qual a diferença? E isso faz parte do entendimento, tá, gente? Qual a diferença entre crer e ter fé? É
mesma coisa? Crer é acreditar. Ter fé, você tem piamente, você acredita piamente. A fidelidade a Deus. E Sim. embora uma diferença muito sutil, crer, acreditar e ter fé. Crer vem do credere, que no latim é acreditar com o coração. Eu acredito em algo possível e impossível. Me disseram, me contaram uma história, algo, e eu acredito. Nós acreditamos nas passagens de Jesus que andou sobre o mar. Acreditam ou não acreditam? Agora, vocês têm a fé para andar sobre as águas? Acreditar e se empenhar, se entregar de verdade que aquilo é possível? Não temos. Então essa é a diferença. Ter fé, comprometer-se com Deus. Se é verdade, se não é verdade, eu acredito no que Jesus disse e tenho fé, porque Ele é meu espírito. Eu consigo olhar o caminho que Ele caminhou e seguir. E a nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Oh, até quando deverei estar entre vós, homens de pouca fé? E nós, nessa tentativa de entender um Deus, de entender Jesus, e nenhuma crítica específica à imagem, eu só coloquei a imagem para que a gente possa ter um raciocínio sobre o que eu vou dizer. Nós queremos colocar Deus dentro de uma gaiolinha, como era a época de Moisés, que Deus era muito semelhante ao homem, que Deus está circunscrito em alguma coisa onde eu consigo olhar e acreditar, e ter a fé e compreendê-lo. E nós fazemos a mesma coisa com Jesus. Quando a gente pensa, há muitas moradas na casa de meu pai, eu vou na frente e prepararei um lugar para vós, e quando estiver pronto, retornarei para levá-los. E aí a gente coloca uma imagem dessa e fala: olha, Jesus não está fazendo nada, sentado, todo mundo esperando todo mundo ficar preparado. E o que Ele preparou para nós? O que Ele preparou para cada um de nós? Um banquete? É o que nós estamos esperando? Que Jesus nos leve para onde? Para a casa? Que casa? Para uma morada? Que morada? Já pararam para pensar? E aí a nossa sensação é que Jesus está assim, sentado em algum lugar, olhando o planeta Terra e pronto. É assim que a gente entende Deus. Muitos até, como exemplo, posso? Deuses gregos, um pouquinho Leonardo melhorado. Um deus grego, né? Da Grécia colocavam deuses grandes, fortes, bonitos, grisalhos, não é? E aí você confinava Deus em algo que você poderia ver para crer. Essa ainda é o nosso sentimento, o nosso raciocínio. Mas Jesus, na sua sabedoria, na sua paciência, nos seus ensinamentos, Ele insiste para nós. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Se na casa do pai dele, nosso pai, não houvesse mais moradas, será que Ele mentiria para nós? Será que nós estaríamos acreditando em algo mentiroso, falso? E a ciência está nos mostrando que nada do que Ele fez é impossível. Mas também não disse que é mentira, né? E aí nessa imagem, opa, passou, para vocês fica uma e para mim fica outra, aqui eu me confundi. O certo para a gente fazer esse trabalho aqui agora, eu teria que levar todo mundo lá para fora, mas vai ficar bagunçado. E
Então eu peguei essa foto aqui, que é de um céu estrelado, um céu sem nuvens, um céu limpo, um dia quente de verão. E aí você olha para esse céu e o que você imagina? Tem limite? É finito? Qual é a sensação que vocês têm? Ou não conseguimos imaginar? É uma abóbora, nós estamos dentro de um vidro onde projeta esse céu, onde se Deus é o limite, é essa abóbora, é esse vidro que nos prende e que mostra as estrelas e que depois no outro dia aparece o sol. Muitas vezes nós estamos presos, enraizados nas crenças muito antigas e que a gente, se não expandir o nosso pensamento, até não diria nem entender a Deus, mas compreender uma pequena ponta de alfinete, porque Deus é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Não há palavras para definir pobreza da linguagem humana. Não tem palavras para definir o que é Deus, quem é Deus, o que é Deus. O Espiritismo é o único que ensina que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Assim a gente consegue entender. Mas aonde se estende o braço de Deus? Lembrar uma história em que Chico, quando caminhava com o irmão na casa onde ele frequentava, e esse irmão caminhando pela rua numa noite dessas estreladas, esse irmão, dentro dos seus estudos, ele questionou a Chico. Falou: Chico, não consigo entender e nem compreender Deus. E Chico lhe fez essa pergunta, sabiamente, sempre, né? Chico, abraçado ao seu ombro, ao ombro do seu amigo, disse a ele, bateu na cabeça e disse: olhe para cima. E viu esse céu estrelado. Então me responda, meu amigo, esse céu é finito ou ele é infinito? O que vocês acham? Eu não quero descobrir que tem aqueles que acham que a Terra é reta, né? Que é plana e alguma coisa aí, né? Não quero descobrir que tem algum de vocês aqui, não, né? Que aí onde acaba a Terra, a água cai né? Por favor. Que os astronautas não foram, que a NASA é mentira, que né? O negócio fica meio complicado. Que, inclusive até tem uma piadinha de mau gosto do nosso ministro lá da tecnologia, Marcos Pontes, né? Que foi bem na época em que os astrônomos estavam discutindo se Plutão era planeta. E ele estava prestes a cair. E da mesma forma, Marcos Pontes estava já iniciando a sua viagem, primeira viagem do brasileiro. Quando o planeta caiu, o brasileiro subiu e disse: olha, foi só o brasileiro sair para roubar o planeta. Então, é uma piadinha de mau gosto, mas então você vê que o brasileiro é muito mal visto, né? Mas nós vamos reverter isso. E aí, gente? O céu é finito ou infinito? Infinito. A gente consegue entender isso? Hã? Os físicos Estão tentando. E tem boas informações quanto a isso. Coisas maravilhosas. Mas a gente está muito preso, muito preguiçoso. Porque a nossa morada nos limita numa redoma, nossa casa. Com muito sacrifício, alguns ainda conseguem vir à casa espírita para ouvir alguma coisa de um maluco assim como eu, né? O cara sai fora do planeta e fica meio... Mas eu quero dizer, peguei na questão do Livro dos Espíritos, questão 55, onde Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Qual é a resposta? Sim? Tá. E é uma
Super resposta. Sim. E o homem da terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Veja o tamanho do nosso orgulho, nossa vaidade. Para quem não quer que outros acreditem que existe vida fora da Terra, que existem outros planetas, outras galáxias, e vai dizer, não estuda isso não, que deixa o cara meio pirata. Mas tem homens que estão se arriscando, a ciência está avançando, e enquanto naquela época atrás o homem via através de um pedacinho de vidro algo limitado, onde ele não poderia ver além da nossa galáxia, a ciência evoluiu e conseguiu o Hubble, e conseguiu fotos, e conseguiu descobrir que nós somos muito pequenos e muito grandes na vaidade. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. Então, a gente não consegue compreender Deus, entender uma pequena parte de Deus, para que a gente continue evoluindo, continue buscando, acreditando e tendo fé. Se a gente não sair do nosso comodismo, mas para que isso? Tem uma serventia, porque quando alguém disser algo para vocês nesse sentido, vai fazer sentido, e você vai conseguir conversar, discutir, compreender um pouquinho mais sobre Deus, sobre ciência, religião. E para termos aqui só uma pequena ideia do tamanho, dessa imensidão, aquele amarelão lá é o Sol. Vou pôr a colinha aqui, senão eu esqueço o nome dos. Primeiro é Mercúrio, perto do Sol. Primeiro, do Sol para cá. Primeiro é Mercúrio, segundo é Vênus, terceiro é a Terra. Olha como é que nós estamos pertinho do Sol. Alguns anos-luz. E aí a conta que eles fizeram é que para a galáxia mais próxima são 6.000 anos-luz. Vocês têm noção de quanto é isso? Para a gente entender um pouquinho do tamanho de Deus. A gente quer mensurar. 6.000 anos-luz para a primeira galáxia mais próxima. A luz viaja a 300 quilômetros por segundo. Por segundo. Ele está a 6.000 anos. Ou seja, se você conseguir uma nave que viaja, como a Enterprise, Jornada nas Estrelas, quem não sabe, é o filme, ela viaja a velocidade da luz, levaria 6.000 anos para chegar lá. A gente ia desencarnar, não chegou. Só para a gente entender a dimensão, quando a gente fala em galáxia, quando a gente fala no universo, né? Quando a gente fala do nosso mundinho, é pouquinho, mas é longe. O homem não conseguiu chegar em Marte, mandou uma máquina ainda, levou 8 meses, sei lá quanto, para chegar ao primeiro robô. E aí, para ajudar, ele ficou na sombra, perdeu energia, não funciona mais, está lá perdido. Então as coisas você vê como é a evolução. A gente tem que entender um pouquinho do que são esses mundos. Na nossa trajetória evolutiva, olha, cada coloridinho daquele ali pode ser uma casa de milhões de moradas. De milhões de moradas. Porque aquilo ali é uma Via Láctea. E a Via Láctea tem várias galáxias. E as galáxias têm bilhões de planetas.
bilhões de planetas. E aí a gente vê o planeta Terra numa escala de evolução, onde nós saímos do mineral, vamos ensaiando no animal, passamos pelo hominal, e aí só mudamos a nossa casa quando a gente muda aqui. Evolução. Quando a gente melhora, quando a gente faz a reforma íntima, quando a gente cresce moralmente, espiritualmente, e aí a gente começa a dar uma pinceladinha naquilo que Jesus falou. Peraí, eu vou na frente, vou preparar a casa, evolução, vou para outra morada. Está fazendo sentido. Aí a gente quer pular de planeta. A gente não quer ir para um planeta ruim, a gente quer ir para um planeta melhor. Agora para pensar o que temos feito para isso. Não melhoramos nem o planeta Terra. Quer ir para um planeta melhor? Como? Não dá para pensar. Então trocar de morada, como essa que é transitória, precisamos fazer a nossa parte. E está lá também, eu não vou entrar, só fiz a citação, que está no livro, que ele desenvolve esse capítulo, Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, e ele coloca essas diversas categorias de mundos habitados, mais evoluídos, menos evoluídos. Ah, mas eu consegui, moralmente eu cresci, então eu mereço ir para outro planeta. Mas alguma coisa você errou, então você não vai ser degradado, porque você está falhando e lá você vai ter uma evolução. Ele diminuiu, ele regrediu? Não. Ele está indo com o mesmo conhecimento, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. É a mesma pessoa, o mesmo espírito. Só com uma oportunidade diferente. Pega um mundo mais atrasado para ajudar a evoluir. Moisés. Degradado em um planeta melhor, que achava que merecia, chegou aqui e pegou o quê? Um monte de estrupício. Tinha que conduzir para a luz. Né? Aí vem 10 mandamentos, porque senão não controlava aquele monte de bicho. Por quê? Eram rudes. Porque era um planeta atrasado. Trouxe uma evolução, um passo, cresceu, o planeta melhorou. Em Jesus. Jesus traz o seu evangelho, amor, compaixão, grandes ensinamentos que transformam e divide antes e depois. E quando ele fala, estou indo preparar um lugar, e ele foi, mas meu Pai enviará um Consolador. E enviou o Espiritismo. Vocês acreditam? Sim. Tem fé? Olha. Vão ser cobrados. Eu estou fazendo a pergunta porque vocês vão ser cobrados. Você lembra aquele dia? Aquela palestra que uns dormiram? Gente, talvez seja cultura inútil, mas eu quis dividir com vocês. Isso daqui é uma Via Láctea, com várias galáxias dentro, e uma galáxia tem bilhões de planetas, asteroides, não fiz o curso de astronomia, então não posso aqui. Mas cada luzinha longe daquela lá está em algum lugar, muito longe. Muito longe assim, muita luz, muitos anos-luz. E como é que eu consigo compreender então que Deus está representado numa estátua romana ou grega? Ou numa estátua, num altar, e dizer esse é o Deus do tal, é o Deus do tal. Olha o tamanho disso. E imagino que sendo essa uma pequena Via Láctea, cada ponto desse longe, que eu não consigo nem saber onde está, seja outras e outras Via Lácteas. Olha o tamanho que eu tento imaginar
esse Deus. Não consigo colocar esse Deus numa garrafa. Pelo amor de Deus, não dá. Dados curiosos. Existem 2 trilhões de galáxias. Vocês já jogaram na Mega? Alguém já ganhou? Alguém sabe me dizer quantos zeros tem esse trilhão? Eu não consigo, não cabe na minha cabeça. De um monte de zero, zero, zero. Não tem como, não consigo entender. Né? E aí se eu colocar Deus por fora disso, porque ele tem que abarcar isso tudo. Olha quem é Deus. O que é Deus? Cada galáxia varia entre 10 milhões até 100 trilhões de estrelas ou sóis, dependendo da sua luminosidade, dependendo da sua situação. Estrela Sol, Estrela Sol. Então, que ignorância seria essa nossa de entender ou acreditar que nós somos o único no universo? Cada sol, cada estrela ou cada sol, praticamente, ele é uma galáxia. Faz parte de uma galáxia. Imagina, desse tanto de sol não vai ter mais vida inteligente no universo. E a gente ia assinar o atestado de topeira, né? Onde nós ouvimos no estudo. Isso é uma topeira. A gente assina. E a Via Láctea é uma galáxia em espiral, como aquela foto que eu mostrei, da qual nosso sistema solar faz parte. Então, se eu voltar lá só para vocês compararem, nessa mancha azul, rosa, essa cor bonita, nós estamos lá em algum pontinho lá no meio. No braço de Órion, para ser mais preciso. Olha aí, tem um astrônomo que está estudando, muito bem, meu. Mas é um negócio maluco, né? Se você for imaginar que existem trilhões de galáxias, e cada trilhão de galáxias é um universo, e os outros universos com tantos trilhões de galáxias, né? Mas eu ia chegar lá. E o universo, na verdade, eu acho que ela assistiu a palestra, copiou, estava com um drone na minha casa, ela assistiu a palestra, não é possível. Mas a gente pensar, já tirei vocês daqui do planeta Terra, levei vocês para uma viagem sideral, e agora nós precisamos retornar. Principal. Isso aqui é uma morada ou é uma casa? Você tem que saber sair daqui sabendo diferenciar casa de morada. Se não saber, não sai daqui hoje. Hã? Por que morada? Não estou falando do sol, não. Vocês estão achando que é o sol? Não. Eu estou falando dessa sombra que está aqui. É uma morada. É uma morada? Porque eu vou para o outro lado, não? Só Tem certeza? A casa é o todo, né? Não é? A casa é o todo. Universo. É. A nossa amiga lá adiantou. Mas eu estou falando desse universo aqui. Nós somos o universo. Inexplorado, muito pouco conhecido, muito pouco compreendido. Cada um de vocês. Então nós abrimos para enxergar o macro, o grande, que ainda está muito longe da nossa visão, da nossa compreensão palpável, física. Mas essa aqui está perto. Essa daqui você acorda todo dia e olha no espelho para ela. Como é que está esse universo? Porque olhar para fora, olhar para os outros,
olhar os problemas alheios é fácil. Como está essa morada? Que é uma morada transitória, que está na casa do Pai. O planeta está inserido, o universo, a galáxia, está tudo na casa do Pai. Então esta morada transitória também está na casa do Pai. E o que temos feito dela? Queremos só que Jesus tenha lá um lugarzinho preparado, está nos esperando para receber todos nós, merecedores, não merecedores, caridosos, não caridosos, tudo no mesmo lugar. Vai tudo para o mesmo lugar. Tem um livro de Chico escreveu, não lembro o espírito agora, e o nome desse livro. Estou lembrando da história. Que a espiritualidade amiga no trabalho de busca, de ajuda, de salvação daqueles espíritos que estão lá no umbral sofrendo, eles estavam discutindo caso a caso, a quem ajudar, a quem não ajudar. Mas não por querer, porque o próprio espírito que lá estava, ele não tinha condições de sair de onde ele estava, recebendo ajuda e ir para onde esses espíritos amigos queriam levar. O estado do espírito era tão perturbador que não tinha condições nem de tirá-lo, e se conseguisse, aonde ele estivesse, ele ia contaminar o ambiente. Na espiritualidade, eu não estou falando aqui não. Ou seja, nós somos um universo que precisa ser olhado, tratado, conhecido. Lembra dessa frase? Conhece a ti mesmo. Por quê? A partir do momento que a gente conhece as nossas dificuldades e os nossos problemas, a gente pode trabalhar no problema e resolver, mudar de forma íntima. E pensar, nós fazemos uma pequena parte, nós somos menos do que um grão de areia nesse universo que nós vimos agora. E pensar onde Jesus nos colocaria. Porque Ele viria me buscar. Para me colocar aonde? Nós estamos querendo ir para o céu. Ou no mínimo, para o nosso lar. Né? E já falaram que está lotado. Lá só recebe dirigente espírita, porque dá muito trabalho e lá eles estão preparados. E o que nós estamos fazendo? É para refletir, sim. O que nós estamos fazendo desse universo? Dessa galáxia, desse planeta que existe dentro de nós? Então esperar só que Jesus nos leve, porque nós nos colocamos em condições de receber o melhor. Porque eu sou bom. Eu sou legal. Sou legal, Paulinho? Então eu mereço. Eu vou para cima. Não sei. Ele falou que eu vou para a porta do umbral, né? Então, é preciso a gente começar a olhar com mais carinho, a compreender, ou pelo menos tentar entender um pouquinho esse Deus, esse Deus não é vingativo, Ele não é rude, como nós trazemos de muitos anos atrás. É a forma como a gente entende esse Deus quando tudo na nossa vida dá errado. A gente fala, Deus não olhou para mim hoje. Deus não passou por aqui hoje. Olha a bondade infinita. E eu já ia cair na armadilha e falar desse homem que não é.
a gente não consegue ainda compreender, mas é necessário olharmos uns para os outros como um universo único, por suas escolhas, pelos acertos, pelos erros, e buscar melhorar, corrigir, para quando nós ouvirmos essas palavras que foram deixadas por Jesus através dos seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou na frente para preparar um lugar para vós, para que quando lá chegar, estará ao meu lado, onde eu estiver. Só iremos quando o Espírito estiver bom, quando ele estiver bem, quando ele concluir todas as etapas da evolução. Se ele não concluir, não adianta chegar lá e reclamar ou se rebelar com Deus ou com Jesus, porque ele prometeu algo e não cumpriu. Porque nós dissemos aqui hoje: eu acredito, eu creio. Mas você tem fé? E ter fé é isso, é se entregar, é mostrar a Ele que, certo ou errado, estamos fazendo o maior esforço para alcançá-lo. Falo para os corações. Abrace seu coração. Está aí a dica. Só quem tem a chave é Jesus, e Ele nos deu. Se acredita, se tem fé, siga. Não? Estamos aqui fazendo uma pequena parte nossa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Não por Ele na condição física, ou porque nós demos uma caixinha, né? Ou porque Ele é meu amigão e Ele me considera muito, e Ele virá me buscar porque Ele vai me levar onde eu quero. Ele nos ensinou qual é o caminho. Ele é o caminho. Então, se não for por Ele, ou seja, se não for por seus ensinamentos, nós não vamos ao lugar nenhum. Não adianta imaginar moradas lindas, maravilhosas e banquetes na espiritualidade, se nós não somos os espíritos que têm a condição equilibrada, energética, da transformação, da caridade, da compaixão, da fraternidade. Nós não vamos mudar de planeta. Não tem como mudar a morada. Vamos permanecer aqui. Ou em mundos inferiores. Quem sabe a gente se encontra lá. Mas olhe para dentro de cada um e trabalhe o seu universo, porque na casa do nosso Pai há muitas moradas, com certeza, sejam elas materiais, espirituais, e nós estamos em moradas transitórias, passando de ponto a ponto até alcançarmos algo que almejamos. Aí está a nossa pesquisa do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, capítulo 3, inclusive, os dois, e palestra do Haroldo Dutra e do André sobre. Eu espero ter deixado vocês preocupados e que vocês cheguem em casa e tenham muitos pesadelos, para que na próxima terça estejam aqui renovados, não tendo
um lado cheio e outro vazio. Não tenhamos lugar para que as pessoas entrem para conhecer um pouquinho sobre Jesus. Muita paz, boa noite.